A respeito dos músculos da mastigação, eles podem ser divididos em um grupo de 4 pares de músculos, sendo eles o masseter, o temporal, o pterigoide medial e o pterigoide lateral. Cada um desses músculos vão ter uma origem em alguma parte do crânio e a sua inserção em alguma parte da mandíbula. Por que isso? Para eles realizarem a função de abertura e fechamento da mandíbula, ou seja, os movimentos que nós realizamos durante a mastigação. O primeiro músculo que eu vou falar um pouquinho a respeito dele é o masseter. Esse músculo aqui, que ele apresenta sua origem no arco zigomático e a sua inserção aqui na mandíbula, na tuberosidade massetérica. Se a gente colocar uma transparência aqui, é possível visualizar certinho as estruturas onde ele apresenta a origem e inserção. Esse músculo, ele é considerado um dos mais potentes do nosso corpo, por ele apresentar um feixe mais superficial e um profundo. E qual que é a função dele? A função é a elevação da mandíbula, ou seja, o fechamento da boca. Quando as fibras dele contraem, eleva a mandíbula fechando a boca. Outro músculo da mastigação é o temporal. Esse músculo grande aqui, que ele apresenta um formato de leque, e ele é dividido em 3 porções. A porção anterior, com fibras verticais, a porção média, com fibras oblíquas, e a porção posterior, com fibras mais horizontais. A sua origem é na fossa temporal, aqui, e a sua inserção é no processo coronoide da mandíbula. Se a gente deixar um pouquinho mais transparente o masseter, a gente consegue ver essa inserção aqui, né? A sua função ela é relacionada de acordo com as fibras. Dependendo de qual fibra contrai, vai ser a sua inserção. O encurtamento da porção anterior ocasiona o fechamento da mandíbula. Já o encurtamento das fibras posteriores, a retrusão da mandíbula. Já o pterigoide medial, ele não pode ser localizado por essa vista, porque ele está mais interno. Por essa vista aqui, nós conseguimos localizar ele. Esse músculo comprido aqui, que ele apresenta sua origem na fossa pterigoide aqui do crânio, e a sua inserção na tuberosidade pterigoide. E qual que é a sua função? Também é a elevação da mandíbula e uma ligeira protusão. Logo acima do pterigoide medial, nós podemos visualizar 2 feixes de músculos. Esses músculos aqui, esse mais superior, é o feixe superior do pterigoide lateral, e aqui o feixe inferior do pterigoide lateral. Esse feixe superior, ele apresenta a origem na face infratemporal do osso senoide e a inserção na cápsula. Aqui, ó. Essa parte aqui na cápsula articular da ATM. A função é trazer o disco para frente, aqui. Já o músculo, o feixe do músculo mais inferior, ele tem a sua origem lateral ao processo pterigoide do osso senoide e a sua inserção na fóvea pterigoide do processo condilar da mandíbula. Então, lá no côndilo, aqui, vamos colocar um pouquinho mais transparente. Aqui no côndilo, nós temos a fóvea pterigoide. E é onde que tem a inserção desse feixe mais inferior. Qual que é a função desse feixe? Trazer o côndilo da mandíbula para frente e, consequentemente, realizar a abertura e a lateralidade da mandíbula. É muito importante a gente ressaltar que os músculos da mastigação não trabalham sozinhos, né? Eles são considerados principais na mastigação, porém nós não podemos esquecer que eles trabalham em conjunto com os músculos supraioides, né, que são localizados aqui nessa região, que também são 4 pares de músculos, e os músculos infraioides,
que também são 4 pares de músculos. E todos esses 3 grupos trabalham em conjunto durante a mastigação. Os músculos supraioides, eles são considerados abaixadores da mandíbula, porque são antagonistas dos músculos da mastigação. Então, o primeiro músculo que eu vou comentar é o digástrico. Ele tem um ventre posterior, que tem a sua origem aqui na incisura mastoidea, e a inserção do ventre anterior é na fossa digástrica da mandíbula. Dessa forma, a gente pode perceber que aqui, próximo ao hioide, esse músculo não tem inserção diretamente ao osso, tem um tendão. E esse tendão também não está ligado diretamente, tem uma rede fibrosa que permite essa união nessa região. E qual que é a função, então, do digástrico? É a abertura da mandíbula. O músculo miloioide, ele está localizado logo acima do músculo digástrico e ele apresenta sua origem na linha miloioide da mandíbula e a inserção na rafe miloioidea e no ocioide. E qual que é a função desse músculo? Ele faz a elevação da língua, ajuda na deglutição, da mastigação, a elevação do assoalho de boca, que ele também ajuda a formar. E quando o ióide está fixo aos músculos infraioides, ele auxilia o digástrico na retrusão da mandíbula. O músculo genioide, nós temos que virar aqui para conseguir visualizar ele, que é esse daqui. Ele é bem alongado e ele está acima do miloioide. Ele tem a sua origem no tubérculo geniano inferior da mandíbula e a sua inserção é logo aqui no corpo do ióide. Dessa forma, ele vai auxiliar também o digástrico na retrusão e no abaixamento da mandíbula. O último músculo do grupo dos supraioides é o estiloioide. E ele é esse músculo aqui, ó, fininho, que ele tem a sua origem no processo estiloide aqui do crânio e a sua inserção no corno menor do ocioide. O que ele vai fazer? Ele vai puxar o ocioide para trás e para cima, dependendo do movimento da mastigação que for realizado. Os músculos infraioides, além de ajudarem no abaixamento da mandíbula, eles estabilizam o ocioide. Sabendo disso, o nome de cada um deles é dado de acordo com a sua origem e a sua inserção. O músculo homoioide e o esternoioide estão mais superficiais. Já o tiroioide e o músculo esternotireoide estão mais profundos. O músculo esternotireoide, que é esse daqui, que tem um formato de fita, ele tem a sua origem no manúbio do esterno, aqui, e a sua inserção na margem inferior do ocioide. E qual vai ser a sua função? Abaixar o osso, o ocioide aqui. O músculo homoioide, que é esse daqui, ele também tem 2 ventres e, como o digástrico, apresenta um tendão que vai fazer essa união. A sua origem é na margem inferior do ocioide, próximo ao músculo esternoioide. E a sua inserção é na margem superior da escápula. O músculo esternotireoide, ele é superficial à cartilagem da tireoide, que é localizada aqui. Então, ele é superficial a ela. A sua origem é na face posterior do manúbio do esterno também, e a inserção na face externa da cartilagem tireoide, que ela está localizada aqui. A função é abaixar a cartilagem tireoide e contribuir para a deglutição. O músculo tireoide, ele é localizado acima do externo tireoide e, assim como ele, é mais profundo. Ele é plano e curto. A sua origem é na linha oblíqua da cartilagem da tireoide e a inserção é no corno maior do ocioide. Qual que vai ser a sua função? Tracionar superiormente a cartilagem da tireoide.
Dessa forma, nós finalizamos os músculos da mastigação e os supraioideos e infraioideos.